Olá, meu nome é Hugo Braga, eu sou aluno de licenciatura em música pela UFRJ e eu faço parte do projeto de extensão Games Inteligentes. Hoje eu venho apresentar o trabalho do extensionista Carlos Daniel. É importante contextualizar que esse trabalho está sendo substituído de última hora pela ausência do autor principal. E, apesar dos esforços, não conseguiremos passar a intenção original dele. Peço perdão, então, pela ausência de elementos visuais durante a apresentação, mas espero que possam aproveitar o trabalho mesmo assim. Antes de falar do trabalho principal, que é a árvore da política, é bom esclarecer os fundamentos que orientaram a produção dela. Primeiramente, o projeto se fundamenta em grafos, na teoria dos grafos, sendo grafos uma forma de organização de elementos que cria relações entre esses elementos, de várias formas seguindo várias regras, ou vários modelos. Associando a árvore da política aos grafos, ela tem uma ramificação simples que parte de um ponto central. E, portanto, por conta dessas regras, a árvore dos poderes é um grafo do tipo árvore, que é uma base para o projeto da árvore heurística. Como uma árvore heurística, a árvore dos poderes tem a proposta de organizar elementos estrategicamente desenhados em um desenho artístico, onde o aluno faz, por meio da autorregulação e da metacognição, ordenar sem parâmetros de certo ou errado o conhecimento proposto da sua pesquisa, que então é desenhado à mão e reilustrado digitalmente por outro graduando do projeto. A árvore heurística também propõe a criação e adição de uma composição musical para amplificar a experiência e a vivência da expressão original do autor. Essa proposta da árvore heurística envolve, então, elementos da gamificação e multidisciplinares, até talvez hiperdisciplinares. Desses elementos de gamificação, podemos citar alguns como a imersão, o uso de múltiplos estímulos, a integração de diversas capacidades, como a motora para o ato de desenhar, a visual ao analisar, a estética ao analisar a arte visual e auditiva, e a sensória auditiva para a questão da música. Apresentados os fundamentos do projeto, agora iremos para o trabalho principal, mas infelizmente, devido à ausência do autor, não será possível passar a experiência original intencionada por ele. Para suprir a ausência do autor principal e ainda transmitir, ainda que uma parte da individualidade do trabalho, será apresentada a árvore dos poderes, ou árvore da política, com a sua composição musical, junto com a narração de uma história formulada por Fernanda Silva Torres, que também faz parte do projeto e reuniu, por meio de questionários e interações com os membros da equipe, histórias de cada árvore do projeto. A árvore dos três poderes já não existe mais, afinal, nasceu há muito tempo e sua juventude se deu durante o século XVIII, época em que era muito saudável e resistente, tal qual uma guerreira ou um guerreiro. Por outro lado, ela se assemelha a um homem por conta de suas dimensões largas e amplas e por sua aparência como um todo. Seu tronco amplo é tripartido na copa, dando lugar a 3 galhos amplos e muito vistosos, que por sua vez se repartem em outros muitos galhos e ramos em suas extremidades. Por outro lado, faz lembrar uma mulher, por sua força e resiliência, enfrentando todo tipo de adversidade sem abandonar sua essência, a de uma árvore que sempre trará alguma benesse a quem a encontrar em seu caminho. A alegria de avistar uma árvore em meio a tanto concreto, uma sombra em um dia de sol escaldante ou um local para ler um livro com tranquilidade e concentração. Em um dia de primavera, na segunda metade dos anos 1700, a nossa árvore se encontra cheia de vida, saboreando os raios de sol brandos e agradáveis que iluminavam suas flores e que se abriam naquela estação do ano. Foi quando um rapaz, de sobrenome Montesquieu, imerso em seus pensamentos e obcecado em encontrar a solução para um problema que ele mesmo havia identificado, repousou o olhar naquele imenso e vistoso vegetal, sem saber por que o fazia. Simplesmente se sentiu uma espécie de fixação por aquela árvore. Decidiu permanecer ali, contemplando o que via,
enquanto simplesmente deixava passar o seu fluxo incessante de pensamentos, sem esboçar qualquer reação em relação a nenhum deles. Não se deu conta, mas estava finalmente descansando sua cabeça, como haviam sugerido muitos de seus amigos, ainda que por outros métodos. A grande incógnita pela qual Montesquieu se via obcecado se resumia em como conseguir que o poder político fosse exercido de forma não centralizada nas mãos de um único governante, já que essa fórmula já havia se mostrado danosa em seu país. Mas ao contrário, de maneira distribuída, com uma organização e equilíbrio. Sua maior preocupação era a de definir um modelo simples e fácil de ser aplicado e que contemplasse a essência do que ele entendia como uma república ideal. Mas, após alguns instantes admirando a árvore, sem pensar em seu problema, ele retornou ao seu estado pensativo habitual e seguiu seu caminho, deixando aquela paisagem para trás, regressando então à sua casa, onde planejava permanecer até o fim do dia, encerrado e absorto em seus trabalhos. Contudo, já bem próximo à porta da entrada, Montesquieu se lembrou que não estava trazendo a tinta que necessitava para enxacar sua pena e com ela seguir registrando suas ideias no papel, e cuja a aquisição havia sido o motivo original de sua saída à rua. Assim que observou esse fato, irritou-se profundamente e, todo o cansado acumulado daqueles dias de trabalho, somando a sensação de fracasso, já que, malgrado houvesse levantado importantes raciocínios sobre o funcionamento do poder público, ainda não considerava ter encontrado a forma ideal para sua divisão e balanceamento, redundaram em um potente ímpeto de desistência total e completa de sua obra e estudo. Pensando melhor, disse a si mesmo, ou pode ser que a sensatez e sabedoria universais tenham lhe dirigido a palavra. É melhor continuar a vida como está. Se desistir em algum momento, será preciso regressar e tentar outra vez, pois a desistência é um beco sem saída, e por mais que se possa permanecer nele, de forma inerte e passiva por um longo tempo, é possível manter-se assim até o fim, porque a vida é feita de movimento. Foi assim que o pensador saiu em busca de tinta para sua pena e nesse percurso se lembrou da imagem da árvore de mais cedo, o que o fez indagar sobre a razão para que a sua estrutura fosse tão distinta da de outras árvores, e percebeu que era sua divisão muito bem definida em 3 principais galhos. De súbito, sentiu que havia encontrado uma solução para sua questão. O número 3 reverberou em sua mente e, a partir dele, todas as ideias, antes sem qualquer conexão significativa, passaram a se encadear perfeitamente no desenho que ele esboçava com tanto fervor em sua cabeça. A divisão do poder político se daria em 3 outros poderes. O judiciário, responsável por julgar e eventualmente interpretar as leis, a fim de manter o respeito máximo à aplicação das leis da Constituição, o executivo, aplicador de leis e comandante do governo, e o legislativo, criador de normas, fiscalizador da administração pública e responsável por chancelar atos do governo.